Olá, colegas. Sou o Carlos Cachado, sou coautor do projeto Liga-te ao Ambiente 8, juntamente com as colegas Márcia Lopes, Helena Paixão e Sandra Silvestre. Sou licenciado em Biologia pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e realizei um mestrado na área das alterações climáticas, nomeadamente na subida do nível do mar e a avaliação dos impactos na costa portuguesa. Este mestrado foi realizado no Instituto Superior Técnico, em parceria com a Universidade Nova de Lisboa. Já leciono desde 1991. Olá, eu sou a Márcia Lopes, licenciada em Biologia e Geologia via ensino pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e pós-graduada em Tecnologias da Informação e Comunicação. Leciono desde 2005. Olá, eu sou Helena Paixão. E eu, Sandra Silvestre. Somos as duas licenciadas em Biologia pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e tiramos mestrado em Proteção Integrada no Instituto Superior de Agronomia. Lecionamos desde 1994. Esta é a nossa equipa, somos todos professores de Ciências Naturais em escolas públicas do Distrito de Lisboa. O nosso projeto Liga-te ao Ambiente 8 tem como pressuposto original estabelecer a ligação do aluno às ciências naturais, sabendo de antemão que esta ligação é fundamental para desenvolver o sentido de pertença e a responsabilidade pelo planeta. O Liga-te ao Ambiente 8 dá continuidade ao projeto anterior, o projeto do 7º ano, Liga-te à Terra, sendo igualmente um projeto muito completo e diversificado em materiais. Permite aos professores diferenciarem as estratégias de ensino-aprendizagem dentro e fora da sala de aula e adaptar as atividades ao seu contexto educativo, que muitas vezes é diferente. Na perspectiva do aluno, pode ser utilizado de forma autónoma, em contextos mais formais ou menos formais de aprendizagem. Márcia, queres falar um pouco sobre as peças que constituem o nosso projeto? Bem, o nosso projeto é composto por manual e caderno de atividades disponíveis para alunos e professores nas versões impressa e digital. Exclusivamente para os professores, temos o dossiê do professor, os cartões Eco-Quiz e Eco-Notícias e o caderno de campo. Como não podia deixar de ser, as orientações de referência do nosso projeto são as aprendizagens essenciais e o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória. Por exemplo, as rúbricas Envolve-te e Hás Verde são rúbricas que permitem compreender as fragilidades do mundo natural e, por outro lado, salientar a importância da adoção de comportamentos mais sustentáveis, que é o que é necessário face aos problemas todos que nós temos. O Liga-te ao Laboratório e o Liga-te Mais permitem pensar de modo mais abrangente e de forma lógica, observar, analisar informação, experiências ou ideias, estimular a discussão, a partilha de opinião e o pensamento crítico. Carlos, também se calhar é importante referir que o manual teve a revisão científica da responsabilidade do professor Dr. Miguel Brito, que trabalha na Escola Superior de Tecnologias da Saúde de Lisboa e a certificação pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Ok, vamos então falar um pouco do nosso projeto. O Manual Liga-te ao Ambiente apresenta uma organização em página dupla, com informação detalhada, uma linguagem adaptada à faixa etária dos alunos e ilustrações apelativas, adequadas e relevantes aos conteúdos e às atividades propostas, motivando para o conhecimento e promovendo a autonomia e o pensamento crítico. Apresenta separadores de tema e subtema, para facilitar o enquadramento dos conteúdos a abordar. Nestes podemos encontrar questões motivadoras e promotoras da curiosidade sobre os conteúdos a serem trabalhados. O professor pode utilizar estas questões para avaliar os conhecimentos prévios dos alunos. O manual é composto por um só volume, uma vez que no âmbito da flexibilidade e autonomia curricular, cada escola, cada professor e a cada turma, podemos optar por desenvolver os conteúdos na ordem que considerarmos mais relevantes. Assim, consideramos importante que o aluno tenha na sua posse um manual completo para poder recorrer a qualquer capítulo, informação, sempre que seja necessário. Os professores também podem projetar um manual através da escola virtual, uma vez que ele está disponível em formato digital. Ao longo dos conteúdos do manual incluem-se várias rúbricas. Vamos então falar da primeira rúbrica. Ora, o Liga-te a Portugal apresenta um conjunto de atividades que permitem dar destaque ao ambiente em território português. Assim como podemos observar nestas páginas 134 e 135. Neste exemplo, podemos avaliar, por exemplo, com os nossos alunos, o risco de catástrofes na região de cada escola. Helena, queres falar um bocadinho das rubricas seguintes? Sim. Em relação, por exemplo, ao Liga-te ao Laboratório, apresenta atividades práticas com manipulação de variáveis que valorizam a construção do conhecimento científico utilizando materiais de fácil aquisição. Neste caso, temos, por exemplo, o efeito das chuvas ácidas.
Os protocolos destas atividades encontram-se também no dossiê do professor plastificados, de modo a permitir a sua reutilização no laboratório. Temos ainda uma outra rúbrica, o Liga-te à História da Ciência, que consiste num conjunto de atividades que ilustram a construção e a evolução do conhecimento científico e do desenvolvimento tecnológico e que são fundamentais para a compreensão da ciência. Por exemplo, nesta sugestão, o professor pode analisar os contributos de vários cientistas para o conhecimento da célula. Na rúbrica Liga-te Mais, temos um conjunto de propostas de trabalho de projeto a desenvolver em articulação curricular de forma colaborativa, envolvem diferentes disciplinas, tendo em conta as suas aprendizagens essenciais para o 8º ano. A disciplina de Cidadania e Desenvolvimento integra todas estas atividades e nela conflui todo o trabalho final desenvolvido. Ora, e ao longo do manual ainda temos as ecocuriosidades. Tal como o nome indica, são curiosidades ambientais relacionadas com os conteúdos programáticos e que promovem o interesse pela ciência e pela literacia científica. A partir destas ecocuriosidades, o professor pode sugerir uma pesquisa ou desafiar os alunos a encontrarem outras curiosidades e partilhá-las, por exemplo, na sala de aula. Na rúbrica Envolve-te, são apresentadas diferentes projetos de ciência cidadã, que permitem o envolvimento dos alunos na recolha e partilha de dados científicos. Desta forma, compreendem a importância da ciência, assim como da sua colaboração para o avanço científico e tecnológico. Sandra, queres concretizar como é que os alunos podem, de facto, envolver-se numa atividade destas? Sim, olha, por exemplo, neste projeto invasoras.pt, que podem observar na imagem, o aluno registra os avistamentos de espécies invasoras, contribuindo, por exemplo, para o seu mapeamento e está a ajudar a evolução da ciência. E esta atividade encontra-se com mais frequência ao longo do manual, certo? Sim, ao longo do manual nós temos vários Envolve-te com diferentes propostas para a participação dos alunos. Também temos outras rúbricas, nomeadamente o As Verde, e aqui apresentam sugestões de comportamentos amigos do ambiente. Cada sugestão vem acompanhada no manual digital de um episódio Minuto Verde da Associação Quercos sobre o mesmo tema, onde são apresentadas ações simples que podem ser implementadas pelo aluno no seu dia-a-dia em prol da sustentabilidade ambiental. O professor também pode, por exemplo, solicitar ao aluno que fotografe algumas destas ações, partilhando, por exemplo, nas redes sociais da escola, incentivando assim toda a comunidade escolar e envolvê-la, portanto, nestas ações. E já agora lembrar que o Minuto Verde, portanto, era um programa que passava na RTP da autoria da Quercos. Sim, sim. E há vários episódios sobre várias temáticas. Também as rúbricas Envolve e As Verde podem ser o ponto de partida para os domínios de autonomia curricular. Tal como previamente foi referido pelo Carlos, estas rúbricas são inovadoras e muito importantes do ponto de vista da adoção de comportamentos promotores da sustentabilidade. Temos mais rúbricas também, como por exemplo o Poderás Ser. Nesta rúbrica são exploradas informações sobre profissões em diversas áreas científicas, o que permite responder àquela questão que muitas vezes os nossos alunos colocam, que é para que é que serve esta informação. Também é feita referência a instituições onde estas profissões poderão ser exercidas. No exemplo que estão a ver, apresentamos o que faz um biólogo e um ecólogo. Pois, não são poucas as vezes que eles perguntam: estou a aprender isto para quê, isto serve para quê? Para que é que serve? Exato. Na rúbrica Luzes, Ciência e Ação são sugeridos filmes que estiveram em cartaz, ligados aos conteúdos programáticos e que podem ser explorados do ponto de vista científico. Neste caso temos o filme O Dia Depois da Manhã, que mostra os possíveis efeitos das alterações climáticas, o que vai de encontro aos conteúdos do 8º ano e que é atualmente uma grande preocupação. Sem dúvida, sem dúvida. Já agora lembrar que estes filmes podem ser vistos na escola, mas também em contexto familiar. Sim. Desafiar os alunos, por exemplo, num fim de semana em família, verem estes filmes para poderem até discutir com os respectivos familiares. É importante. No que diz respeito à avaliação, o manual apresenta várias rúbricas. O Responde, por exemplo, consiste num conjunto de exercícios de diversas tipologias, com diferentes graus de dificuldade e, por vezes, com recurso a notícias de cariz científico e são bastante frequentes ao longo do manual. E depois ainda temos o Recorde e o Organiza, que apresentam resumos e mapas de conceitos para completar, seguidos de autoavaliação, que designamos por Consigo, no final de cada capítulo. Depois, a rúbrica Consolida. É constituída por fichas de avaliação formativas, com indicação para o professor do grau de dificuldade de cada exercício. Por fim, temos então uma ficha de avaliação global. Como complemento, existe na barra do professor informações sobre as aprendizagens essenciais, não poderia deixar de ser, a solução de todos os exercícios, remissão para recursos digitais, entre outros.
O nosso projeto também contém o caderno de atividades. Márcia, queres falar um bocadinho sobre essa peça? Bem, o nosso caderno de atividades é composto por resumos ilustrados de cada subtema, seguidos da rúbrica Já Sabes. Rúbrica essa onde podemos encontrar uma listagem das aprendizagens essenciais e as páginas do manual que podem ser consultadas. Possui também fichas formativas organizadas por subtemas, fichas de avaliação e uma ficha de avaliação global, com questões de diferentes tipologias, permitindo assim aos alunos a aplicação e a consolidação dos conhecimentos adquiridos. Neste projeto, valoriza-se a interpretação de dados disponibilizados em diversas formas, como, por exemplo, notícias, gráficos e ilustrações. O caderno de atividades apresenta ainda soluções integradas de todos os exercícios. Na versão do professor, as soluções encontram-se em contexto para uma maior facilidade quando da correção dos exercícios. Helena, e o dossiê do professor? Bom, o dossiê do professor inclui vários documentos de apoio à prática letivos e que estão organizados em vários separadores. No separador Planificar, por exemplo, encontram as planificações anuais, as planificações a médio prazo por subtema, os planos de aula e ainda a operacionalização das aprendizagens essenciais com o nosso projeto. De forma a contribuir para a sustentabilidade dos recursos naturais, optámos por disponibilizar em papel apenas uma amostra desta peça. A versão completa encontra-se disponível no manual digital, em formato editável, na escola virtual. Boa, boa. E assim poupamos imenso papel. Exato. No separador Avaliar encontram uma grande variedade de fichas formativas, sumativas, de diferenciação pedagógica, de desenvolvimento, questões de aula e ainda bancos de questões por tipologia. No separador Registar encontram rúbricas de avaliação para diferentes atividades, como, por exemplo, relatórios, apresentações orais, trabalhos de projeto, entre outros. E ainda grelhas de registro. Mas ainda há outros separadores, certo, Sandra? Sim. Olha, por exemplo, podemos encontrar outro separador designados explorar os recursos. E aí o que é que vamos ter? Guiões de exploração de vários recursos do projeto. Ecomemórias, por exemplo, econotícias, ecoquizzes, luzes, ciência e ação. Assim como outros documentos de apoio. Relativamente ao Ecomemórias, este documento apresenta um conjunto de exemplos de dias comemorativos, 2 por cada mês do ano letivo, e são relevantes no mundo das ciências, nomeadamente na área da ecologia. Uma ideia é, por exemplo, os professores poderem utilizar estes dias comemorativos como ponto de partida para um trabalho de pesquisa ou para estimular o interesse dos alunos em encontrarem outras datas relevantes relacionadas com o tema. Os alunos podem ainda partilhar esta informação, por exemplo, na rádio local, nas redes sociais da escola, dando, portanto, a conhecer a importância destes dias. No dossiê também se pode encontrar o separador DAC, com guiões de exploração das atividades de articulação curricular específicas deste projeto, assim como de outros projetos da Raiz Editora. No separador Simuladores, encontramos materiais de apoio à exploração dos simuladores e do breakout educativo, específicos do nosso projeto. O separador Atividades Experimentais apresenta propostas de atividades práticas que podem ser realizadas em casa ou na escola e que designamos Ciência em Ação, assim como os protocolos plastificados da rúbrica Liga-te ao Laboratório. Helena, mas temos mais. Temos ainda um separador Ferramentas Digitais, onde se encontram sugestões de ferramentas digitais gratuitas, úteis no ensino das ciências naturais, algo que temos valorizado nos nossos projetos e que temos partilhado com os colegas através das newsletters. Todos estes recursos permitem diversificar as metodologias em sala de aula. Serão fornecidos ao professor no respectivo dossiê e encontram-se na escola virtual, associados ao manual digital, em formato editável, e podendo, portanto, ser adequados a cada contexto educativo. Este projeto é ainda complementado com algumas peças físicas, tais como o EcoQuiz, que é constituído por 100 cartões de escolha múltipla para os diferentes subtemas, podendo ser utilizados em contextos de avaliação formativa ou até de forma lúdica. Sandra, e voltamos a utilizar as notícias como uma ferramenta de trabalho na sala de aula. Sim, e desta vez temos o Econotícias. São 60 cartões de notícias de diferentes temas, como podem visualizar alguns exemplos. Constitui uma forma original de divulgar conhecimentos de cariz científico que ocorrem quer no nosso país, quer a nível internacional, contribuindo para a literacia científica e ao mesmo tempo digital. Este recurso irá facultar uma maior aproximação entre os fenómenos de natureza científica divulgados nas várias fontes de informação e a sala de aula. Divulgar conhecimentos científicos e saber comunicar sobre ciência constitui um excelente exercício para estimular os nossos alunos para a aprendizagem das ciências naturais, dando-lhes ferramentas para uma cidadania ativa e mais participativa e torná-los cidadãos cientificamente mais informados.
E ainda temos um caderno de campo com ilustrações originais que permite o registro de notas, desenhos, entre outras anotações. Ao adotar o projeto Liga-te ao Ambiente 8, os alunos têm disponível o manual e o caderno de atividades. Tal como referido pela Sandra, o manual apresenta uma organização em dupla página, com informação detalhada e linguagem adaptada à faixa etária dos alunos. As ilustrações são apelativas, adequadas e relevantes aos conteúdos e às atividades propostas, motivando os alunos para o conhecimento e promovendo ainda a sua autonomia e o seu pensamento crítico. Os alunos vão poder encontrar no manual rúbricas diferenciadoras. Podes dar algum exemplo, Márcia? O Liga-te a Portugal, que permite promover a ligação da ciência à realidade local e nacional e às atividades do dia-a-dia dos alunos. O Envolve-te, que permite envolver os alunos em projetos de ciência cidadã e promover a adoção de comportamentos sustentáveis, tal como na rúbrica AS Verde. O Liga-te ao Laboratório, que permite ao aluno desenvolver competências na área do saber científico, técnico e tecnológico. Este manual permite ainda aos alunos a sistematização, consolidação e autoavaliação do conhecimento através das rúbricas Responde, Recorda, Organiza e Consolida, como já foram anteriormente apresentadas. Então, e no caderno de atividades? O que é que Olha, podemos dizer? no caderno de atividades, os alunos irão encontrar resumos ilustrados que permitem a sistematização dos conteúdos e, no final de cada resumo, através da rúbrica Já Sabes, poderão ainda rolar as suas aprendizagens. As diversas fichas formativas, fichas de avaliação e fichas de avaliação global irão permitir aos alunos, através das diferentes tipologias de exercícios, a aplicação e a consolidação dos conteúdos. O projeto apresenta ainda um conjunto de recursos digitais específicos que tornarão as aprendizagens das ciências mais atrativas e significativas, nomeadamente 8 simuladores de fenómenos naturais. E que tipo de simuladores podemos encontrar? Olha, por exemplo, impactos do aumento do efeito estufa, benefícios da transição energética no século XXI, benefícios das mudanças comportamentais no que diz respeito ao consumo de água. Mas, Carlos, não temos apenas simuladores. Não, temos um breakout educativo sobre espécies invasoras e o respectivo guião de exploração. Além disso, ainda temos apresentações multimédias, que estão organizadas por conteúdos. Temos os vídeos do Minuto Verde, os tais vídeos que passaram na RTP e que são da responsabilidade da Quercus, referentes à rúbrica AS Verde e que vêm ao longo do nosso manual, e ainda a EV Stories sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Temos vários quiz EV e testes interativos. E não te esqueças das newsletters. As newsletters estão disponíveis na escola virtual. É um recurso que temos partilhado com os colegas desde 2017 e que estão associadas ao projeto anterior Liga-te à Terra, mas que brevemente estarão associadas ao nosso novo projeto Liga-te ao Ambiente 8. Existem ainda outros recursos na escola virtual para a disciplina que estão associados ao manual digital. E é esta a nossa proposta e esperamos que vá ao encontro das vossas expectativas. Foi com muito gosto que desenvolvemos este novo projeto para o 8º ano da Raiz Editora Liga-te ao Ambiente 8. Obrigada, liguem-se connosco ao ambiente.